Boa tarde. Romanos 2. Aí continuamos na nossa aventura pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Semana passada a gente terminou a nossa discussão depois do estudo. Uma das coisas que a gente falou foi sobre a crítica, né? Sobre julgar as pessoas. E uma coisa que acho que Paulo tinha certeza que esse tema ia vir, porque ele já começa o capítulo 2 já falando, ninguém tem direito a julgar ninguém. O único que julga é Deus, né? Então, Paulo, ele jogou todas aquelas coisas que são contra o padrão de Deus, que Deus não aprova, mas ele falou, vocês podem, ninguém aqui vai julgar ninguém. Deus é o único que julga, né? Eu achei excelente. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, realmente, isso é o que a gente terminou o estudo discutindo, né? E Deus não faz discriminação, ele não tem acepção de pessoas com ele. Várias vezes Paulo vai falar isso no capítulo 2, né? Porque a gente vai ver que os judeus se sentiam os melhores, os privilegiados diante de Deus, né? E Paulo quer deixar claro que Jesus veio para quebrar aquela barreira, né? Que a partir da vinda de Jesus, os gentios que aceitassem a Jesus como filho de Deus também seriam aceitos e não teriam nenhuma diferença diante de Deus, né? E isso para os judeus era uma afronta. Então, olha como ele começa. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, a gente é tão rápido, né, em, às vezes, criticar e julgar as pessoas, e a gente não se dá conta que, às vezes, a gente faz a mesma coisa. Né? Aquela mesma coisa que a gente está julgando na pessoa é um defeito nosso. Eu achei isso aqui interessante, uma pessoa comentando comigo falou, a gente olha para as pessoas, olha para os nossos erros, os nossos defeitos com lente cor-de-rosa, né? A gente tem uma justificativa para todas as coisas que a gente faz, mas quando a gente vê a mesma coisa em uma outra pessoa, a gente põe uma lente de aumento e julga. Por isso o próprio Jesus disse, antes de tirar o cisquinho do olho do companheiro, tira a trave do seu olho, não é nem o cisco, é a trave, né? Porque é tão sério quando a gente vai condenar alguém nas coisas que a gente mesmo faz, né? Deus não aprova isso de jeito nenhum. E a Bíblia fala várias vezes que a lei, né, os mandamentos, eles vieram para nos mostrar o que é o pecado. Antes de Moisés receber os 10 mandamentos, não existia lei, né? O povo fazia tudo e não existia uma regra de conduta. Existia aquelas que Moisés conversava com Deus e Deus ia falando para ele, mas até o dia que aquela tábua dos 10 mandamentos foi colocada e aquelas leis estabelecidas, essas são leis que regem o mundo hoje em dia, né? Praticamente, não importa a religião, o certo e o errado, a maioria das vezes é baseado nos 10 mandamentos, né? Então, às vezes a gente vê eles com esse é mais sério do que esse, ou esse é mais... Sabe? A Bíblia diz que se você errar por exemplo, fala, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Se a gente erra em a gente já errou em todos, a gente já quebrou todos. Não tem só errar não, esse aí eu até fiz, mas o resto eu não faço. Se a gente erra em a gente já errou em todos, né? Então, a gente tem que entender que o que me faz reto diante de Deus não é o cumprir à risca as coisas, porque a gente sempre vai, como diz aqui, fall short. A gente vai sempre ficar faltando. Nunca a gente vai chegar numa medida e vai falar, pronto, agora eu cheguei, eu mereço estar diante de Deus. Nunca, 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 nunca nós vamos merecer. É amor, é graça, é misericórdia de Deus que nos atrai para Ele, né? Paulo quer deixar claro que o amor de Deus é que transforma as pessoas.
aquele que experimenta o extravagante amor de Deus e reconhece a sua condição de pecador, que não merece todo esse amor. Então, quando a gente experimenta, quando a gente reconhece, quando a gente é convencido de que esse amor é real, esse amor é mais do que a gente pode nunca merecer, aí a gente se arrepende. A gente, aquela convicção cai sobre nós. Na igreja, essa semana teve foi um domingo de testemunhos, né? Quando as pessoas contam as histórias dela, como elas chegaram até lá, como elas se aproximaram de Deus. Tão linda as histórias, bem diferentes. Eram, acho que 5 ou 6 famílias contando cada uma a sua história. E eu acho que isso é tão edificante, sabe? Isso ajuda a gente a entender como que Deus alcança cada um onde ela está. Não é a mesma coisa para todo mundo, não existe uma regra. Cada um, Deus vai buscar na necessidade de cada um, ou nem sempre é na necessidade e na tristeza. Às vezes a pessoa está buscando de uma maneira curiosa e encontra, né? Então, assim, Deus tem a sua maneira de encontrar o ser humano. Padrões morais não salvam. O homem que confia na sua própria justiça não será salvo. O padrão da moralidade é Deus, e comparados a Deus, todos somos pecadores que precisamos de um Salvador. Todos, até o Papa precisa de um Salvador. Todos nós. Não tem ninguém que por seu mérito, por seus... Outro dia a Andréia falou um negócio que eu fiquei pensando assim, se você acha que a pessoa que sofre muito tem mais direito à salvação ou ao amor de Deus, não tem. Infelizmente, tem gente que passa a vida sofrendo aqui, mas se não tiver o coração voltado para Deus, se não reconhecer Jesus como Filho de Deus, sofrimento nenhum vai dar à pessoa nenhuma prioridade diante de Deus, né? Isso é que Paulo quer deixar claro aqui, gente, que a única coisa que nos dá acesso a Deus é o reconhecimento do seu Filho Jesus Cristo, né? E que todos nós vamos ter que enfrentar essa justiça de Deus. Paulo está falando muito disso, né? De justiça, de merecimentos, de igualdade. Ele quer deixar claro, porque os judeus estavam meio confusos, os judeus estavam se sentindo assim, espera aí, mas está balançando minhas estruturas, né? Então, Paulo agora começa no versículo, olha o versículo 4, eu acho tão lindo como ele fala assim, olha, vamos continuar no 3. Assim, quando você, um simples homem, que julga a quem está fazendo alguma coisa, mas pratica as mesmas coisas, pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento? Então, quando a gente reconhece a bondade de Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai querer agradar a Deus, a gente vai querer se aproximar dele, né? O amor atrai, gente, o amor atrai. Muita gente, muitos pastores, eu já ouvi falar, que pregam aquele, né, medo, colocam também não só pastores, mas padres, né? Hoje em dia não tanto, mas eu lembro que era você tinha que vir, porque senão você vai ser condenado, né? Então era tudo assim, aquela pressão de medo, né? E em vez de atrair as pessoas a Deus, elas afastam as pessoas de Deus, porque vem como aquele carrasco, né? Então, agora que a gente está estudando Romanos, a gente viu na semana passada e está vendo hoje que sim, Deus é justiça, mas o que nos atrai a Deus é o amor. É o amor dele, um amor que a gente não vai nunca conseguir entender, porque nós não temos essa capacidade de amar como ele nos amou, né? No versículo 7, Deus retribuirá a cada um, conforme, no 6 e 7, conforme o seu procedimento, dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas,
que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, é claro, né? Ele vai ser justo com as pessoas que querem, que buscam. A gente vai ver também nessa lição de hoje que a gente fica assim, mas e a pessoa que mora lá no fim do mundo, nunca ouviu falar de Deus? Como é que Deus vai julgar essa pessoa do mesmo jeito que julga os que estão aqui nas cidades, que escutam falar de Deus o tempo todo? Gente, não vai existir ninguém que não vai ter oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. A gente vê que lá no Gênesis, Deus se comunicou com Adão e Eva, Deus se comunicou com Noé, Deus chamou Abraão do nada. Eu até coloquei, depois eu espero que vocês dão uma olhadinha no estudo depois, porque eu estou pulando para lá e para cá. Mas em Gênesis, Abraão foi filho da descendência de Sem, do filho de Noé. E Deus chamou Abraão do nada. Não existia um templo onde eles adoravam, não existia uma congregação, não existia a história que os israelitas tiveram de um Deus presente que fazia milagres. Não existia. Existiu Noé, que escutou a voz de Deus para fazer a arca, e Noé contou para os seus filhos, né? Eles participaram da construção e tudo isso. Mas quando Deus chamou Abraão, ele falou, sai da tua casa, da tua parentela, porque de você eu vou fazer uma grande nação. E Abraão falou, tá bom. E foi. Então, Abraão, ele foi recompensado, a gente vai ver quando estudar Hebreus, que Abraão, ele creu na promessa, porque Deus falou, de você eu vou fazer uma grande nação, de você vai sair o Redentor da humanidade. Então, Abraão creu nessa promessa. Então, ele foi salvo, por quê? Porque ele creu antes de ver a promessa. Imagina que difícil que deve ter sido para eles. A gente acha difícil crer numa coisa que já aconteceu, que é comprovada historicamente, e muita gente tem dificuldade de crer. E Abraão, antes da lei, antes de tudo isso, ele já creu. Então, ele foi justificado porque ele creu antes de ver. Né? Então, essas pessoas que creram antes de ver, eles vão ter uma recompensa ainda maior, o livro de Hebreus diz. Né? A igualdade, Paulo aqui queria deixar claro aos judeus que existia uma igualdade agora. Os gentios que se convertiam diante de Deus tinham os mesmos direitos. E agora os judeus iam perder o direito que eles achavam que tinham. Por quê? Porque se eles não aceitassem a Jesus, eles estavam atrás. Os judeus, os gentios que aceitassem, iam passar na frente deles. Então, eles achavam que isso era uma blasfêmia. Eles confiaram na lei de Deus, que Deus lhe deu por intermédio de Moisés. Eles se julgavam especiais por serem descendentes de Abraão. A gente viu que teve uma conversa lá em João 8, uma conversa entre Jesus e os fariseus, e eles falaram, não, mas nós somos filhos de Abraão, né? Não, nós nunca fomos escravos de ninguém, né? Só lá naquela época do Velho Testamento, mas até aquela época já não existia mais. Possuir a lei não salva, ser ouvinte da lei não salva. Para serem justificados, eles teriam que obedecer à lei. Paulo teve a ousadia de dizer que um gentio que respeite os princípios de justiça, mesmo não tendo a lei escrita do Tora, que os judeus tanto zelavam por ela, e a circuncisão da carne, né, que era o exterior, eles seriam aceitos por Deus. Tal afirmação seria para os judeus praticamente uma blasfêmia. A pessoa que se acha segura por fazer parte do povo escolhido sofrerá uma grande decepção. Cada um será julgado não por ser um judeu ou um gentio, mas de acordo com o seu procedimento. Não por ir à igreja ou seguir todos os rituais, o julgamento será feito por um Deus onisciente, usando como base o evangelho pregado por Paulo. Ele falou aqui, ele disse assim, olha, isso tudo se verá no dia em que Deus, no versículo 16, no dia em que Deus julgar os segredos do homem, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho.
não é o evangelho de Paulo, é o evangelho que ele estava pregando, que Jesus tinha dado a ele, né? Então, conforme tudo isso aqui que ele estava dizendo, era que as pessoas seriam julgadas. Quem aceita está salvo, quem rejeita está condenado, ainda que seja judeu, né? Então, vamos deixar claro aqui que Paulo estava tendo uma conversa com os judeus, né, tentando explicar a nova aliança que estava sendo feita através de Jesus Cristo. Depois de 1.500 anos de superioridade espiritual, os judeus não acharam fácil aceitar as palavras de Paulo. Eles eram iguais aos gentios, igualmente culpáveis diante de Deus. Eles passaram uma vida inteira se achando superiores, se achando os donos da verdade, né? E agora Paulo estava dizendo que não. Paulo queria que eles entendessem que a verdadeira descendência é determinada pela atitude e conduta espiritual. Nas próprias palavras de Jesus, olha, vamos abrir aqui em João 8, 39 a 40. Foi aqui a conversa de Jesus com os sacerdotes e os fariseus. Deixa eu ver onde que eu começo. Portanto, vou começar no 36. Portanto, se o Filho libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me. Então, Jesus falou, tá bom, vocês estão falando que são descendentes de Abraão, mas eu estou aqui, que sou a promessa, o Messias, e vocês estão querendo me matar. Eu sei que são descendentes de Abraão e estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, o que ele dizia? Jesus veio do Pai lá de cima, Deus, e os sacerdotes estão fazendo do pai Abraão, né? Do pai Moisés, das leis, eles agarrados naquela palavra da lei, não estavam perdendo o resto das profecias que haviam sido ditas através dos outros profetas. Abraão é o nosso pai, responderam eles. E Jesus lhe disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, as mesmas que ele fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade de que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, do pai físico. O que os pais desses judeus fizeram? Mataram os profetas. Criticaram os profetas que vieram depois de Moisés, os profetas Jeremias, Abacuque, né, as que quem conseguiu passar desses livrinhos lá do Velho Testamento, viram tudo isso, né? Como que os profetas eram marginalizados e até mortos mesmo, pelos próprios reis de Israel, né? E os próprios sacerdotes, às vezes. Quando alguém se levantava trazendo uma mensagem de Deus contra a nação de Israel, ele era condenado e até morto, né? Então, do versículo 17 ao 20, Paulo vai descrever como o judeu se sente, né? Aquela atitude de soberba deles. Ele descreve a autojustiça dos judeus. Então, olha só, e Paulo, o próprio Paulo pode falar disso, por quê? Porque ele foi um deles. Ele sabia exatamente, lembra que ele era, eu acho, tão pesado aqui no capítulo 9 de Atos, um pouquinho antes da conversão de Paulo, olha como que fala, é pesado, começa assim, enquanto isso, Saulo, que ainda ele chamava Saulo, né, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, Paulo foi um desses, zelosos a ponto de condenar à morte aqueles que estavam seguindo o evangelho de Jesus Cristo, né? Até que Jesus falou, ei, espera aí, eu tenho um plano para você, né? Jesus apareceu para ele. Então, olha só a atitude deles, egocêntrica, né? Ele tem o sobrenome judeu,
apoia e pratica a lei, se orgulha, eu sou o filho de Deus, né? Ainda bate no peito, conhece a vontade de Deus, porque ela está aqui na palavra, está escrita, aprova coisas excelentes, mas se a gente for comparar aqui nos outros versículos, eles aprovam desaprovando, né? Quer ver no 2:3, o que ele diz aqui? Assim, quando você, um simples homem, julga, né, aprova porque ele é melhor do que os demais, então ele vai julgar todo mundo porque eu não faço isso que você faz. Ele é instruído na lei, tem todo o conhecimento, conhece de cabo a rabo, mas não pratica. Considera-se guia de cegos. Luz ao que estão nas trevas, eles se consideram assim, que estão guiando, né? Instrutor dos ignorantes, mestre de criança. Então, vamos ler o versículo 20, olha o que fala aqui. 19 e 20. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina aos outros, mas não ensina-se a si mesmo. Você que prega contra o furto, mas furta. Né? E aí, por diante, ele vai mostrando as coisas que... E, às vezes, não era que o sacerdote ia numa loja e roubava alguma coisa, mas dentro do próprio templo, a gente viu Jesus falando quando eles roubavam das viúvas. Né? Quando uma mulher ficava viúva, os filhos, em vez de dar a parte do pai para a esposa, eles ofereciam para o templo e a mulher ficava sem receber nada, e os sacerdotes aceitavam aquilo. Então, isso era roubar, porque eles estavam enchendo o bolso deles, tirando da pessoa que necessitava, e que, por direito, tinha que receber aquela herança. Né? Jesus criticou isso quando ele estava andando com os discípulos. Ele criticou essa atitude dos fariseus. Os judeus receberam e até ensinaram os princípios da lei. O problema foi não praticar o que eles pregavam. Será que cometemos o mesmo erro? Somos obedientes e praticamos as leis, tanto as de Moisés como as que Jesus ensinou? É mais séria as de Jesus do que foram as de Moisés, né? Porque de Jesus não é só a não roubar, não matar, mas é só de pensar, eu já roubei. Só de pensar em querer uma mulher, ou ver uma mulher pelada e desejar, já adulterou. Né? Então, é mais profundo, e eu acho que isso, gente, eu fico pensando assim, mas aí fica mais pesado. Não, porque o que motiva o meu coração é o amor. E o amor faz a gente fazer as coisas. E não fica pesada, não fica pesado. Paulo mostrou a culpa dos judeus que pregavam que não se deve furtar, mas furtavam. Né? Ele condenou o adultério. A circuncisão da carne, que era tão importante, eles não podiam aceitar que Deus ia receber um gentio sem a circuncisão. Inclusive, teve discussões sérias entre Paulo e Pedro sobre isso, né? Porque o grupo lá de Pedro queria que os que convertiam se circuncidassem. Imagina se hoje em dia os homens tivessem que circuncidar para se tornar cristão. Marido nenhum da gente ia querer ser cristão, né? Se não tivesse já circuncidado. É um peso muito grande. Mas Deus quer a circuncisão do coração, da mente. O versículo de Romanos 12, que nós lemos semana passada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para a gente oferecer a Deus um culto racional, inteligente, de uma mente que está pensando no que Deus quer de mim. Né? Não é porque eu vou seguir aquelas regras que me foram ensinadas, não. O que Deus está falando? Qual que é a palavra de Deus para mim hoje? Né? A palavra de Deus fala, ela pula da página, e ela entra no nosso coração de uma maneira maravilhosa. Né? Deus se revela ao homem
porque Deus é justo. Ele julga cada pessoa baseada na quantidade de revelação que a pessoa recebeu. Então, eu não vou ser julgada da mesma maneira que uma pessoa, por exemplo, um pastor ou um papa. Eu vou ser julgada diante daquilo que Deus me deu, diante da informação. Ou uma pessoa que está lá na África, numa tribuzinha pequenininha, que nem a Bíblia tem, né? Ele vai ser julgado diante da revelação que ele recebeu de Deus, né? Não existe, a gente quer colocar tudo igual, né? A gente quer igualdade para todos, né? Mas Deus não vê isso. Por quê? Porque nós estamos vendo só a fachada e Deus está vendo o coração, né? Por isso que quando eu chego aqui diante de vocês para falar, eu me esquadrinho antes. Eu falo, não, mas eu estou precisando praticar um pouquinho mais. Na hora que eu vou ensinar alguma coisa, eu falo, nossa, isso aí para mim primeiro. A lição vem para mim primeiro, para depois eu poder passar, né? Eu não posso ficar falando, não, mas aí... Não. Primeiro quem recebe sou eu, por isso que eu acho tão gostoso estudar a Bíblia com vocês, porque eu sou a primeira a ser beneficiada, eu sou a primeira a transformar, a pedir a Deus que faça dessas coisas realidade na minha vida, né? Essencialmente, Paulo nos ensina que Deus, que é o único perfeito juiz, sabe quais as pessoas que receberam um novo coração e têm o Espírito Santo nas suas vidas. Ninguém pode julgar. Eu, como ser humano, não posso. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Então, a gente pode ter uma ideia, né? Mas existem muitas pessoas que tudo delas é caridade, ou fazer o bem. E não é só isso que Deus quer da gente. Ele quer que o nosso fruto seja frutos de obediência a Ele. E aí o resto, ele vai encaixando e ele vai nos mostrando como que a gente vai conseguir chegar. E eu fico pensando assim, não é que eu quero chegar num nível alto, não. O meu nível é agradar o coração de Deus. É isso, só isso que eu quero, só isso, né? Então, as pessoas à minha volta, eu espero que elas colham os frutos da minha aproximação de Deus, né? Eu já falei várias vezes que a minha mãe cantava e me ensinou desde pequenininha a cantar uma música que falava que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Então, que a beleza física não seja o mais importante, que a beleza de Cristo se veja em nós, se veja na nossa casa, se veja nos nossos relacionamentos, né, nas nossas conversas, que a gente possa refletir Jesus na nossa vida em cada passo. Eu quero ler isso aqui de novo. Essencialmente, Paulo nos ensina que Deus, que é o único perfeito, sabe quais as pessoas receberam o Espírito Santo nas suas vidas e quais pessoas continuam com o mesmo velho coração, apesar de praticar todos os rituais. Podemos cometer o erro por ignorância ou por havermos aprendido assim que a salvação é adquirida através dos meus esforços e práticas. A questão de Paulo é que, enquanto não há nada errado com símbolos religiosos e as práticas e os rituais dos cultos, não tem nada errado. O que realmente importa é um relacionamento interior com o Espírito Santo. Os símbolos, tem gente que gosta, por exemplo, eu gosto de um culto organizado, né? Mas quando eu vou na igreja, eu gosto da maneira que eu estou acostumada, né? Mas eu tenho que aprender que onde está o Espírito do Senhor, ele tem liberdade, e às vezes vai mudar um pouquinho a maneira de ser, né? Então, quando eu vou no Brasil e vou na igreja lá, é completamente diferente da minha aqui, né? Então, eu tenho que me adaptar, mas o Espírito Santo está ali dentro, está atuando, né? Então, a gente não pode ficar tão bitolada nas nossas maneiras, né? Porque Deus não é colocado numa caixinha. Ele é livre, o Espírito Santo se revela da maneira que ele quer se revelar.
né? Nos versículos de 7 a 11, Paulo está se referindo à eternidade, né? Ele fala aqui que, no 7, e dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a sua glória. Então, ele dá vida eterna, não é só, eu fico imaginando assim, não é só a vida eterna depois que eu morrer ou quando Jesus voltar, eu acho que a vida eterna a gente começa a desfrutar aqui na Terra, quando a gente tem um relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu vou passar diante da tempestade, vou andar no fogo, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que Jesus está do meu lado. Eu sei que Ele é meu companheiro. Né? Como aqueles 3 moços lá na fornalha de fogo do livro de Daniel. Eles sabiam que ainda que Deus não quisesse atendê-los, eles não iam desobedecer a palavra de Deus. E o que aconteceu? O anjo de Deus andou com eles dentro do fogo. E eles não ficaram nem com cheirinho de fumaça. Nem cheirinho de fumaça. E as pessoas que jogaram ele lá dentro morreram fulminadas. E eles não ficaram nem um pouquinho queimados. Por quê? Porque Deus ao nosso lado caminha conosco diante do fogo, né? E a gente pode experimentar. Olha, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei pensando, a gente experimenta uma paz, é isso que eu sempre peço a Deus quando eu oro por alguém que está passando por uma dificuldade ou que perdeu uma pessoa querida, eu falo, Deus, e está na Bíblia, né? A paz que excede o entendimento, é a paz que a gente não sabe de onde que vem, mas que inunda o nosso coração, que faz a gente não desesperar, né? Tanto essa paz como a alegria de não andar ansioso, de não andar com medo. A Bíblia fala muito, Jesus teve encontro com algumas pessoas muito bem financeiramente, e ele chegou a falar que é mais fácil passar um camelo na agulha, não é agulhinha nossa não, tá, gente? Tinha uma porta lá em Jerusalém, que era bem estreitinha, que chamava a porta da agulha, e que não, era muito difícil passar um camelo lá dentro. Então, Jesus falou, é mais fácil passar um camelo na agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Não é porque é errado ser rico, mas é muito difícil uma pessoa com possessões, com conforto, com tudo, sentir a dependência de Deus. Né? Você vê aí no Brasil, e eu acho que aqui também, as maiores igrejas são cheias de gente pobre, e dá dó, porque às vezes tem pastor que tira vantagem dos pobrezinhos dos pobres, né? Mas a necessidade leva as pessoas a Deus, às vezes, né? E a gente tem que entender que Deus veio para todos, né? Então, aqui fala, às vezes a pessoa passa a vida inteira com todo o conforto físico e financeiro que pode ter, mas a alma está bagunçada, tem medo, tem ansiedade, não consegue pensar na palavra morte, que já treme todo. Né? Então, é essa a diferença. Quando a gente começa a experimentar a eternidade aqui na Terra, essas coisas não nos aterrorizam mais. A gente tem paz interior. A gente sabe que Deus está no controle da nossa vida. E como eu já falei várias vezes, eu não posso agregar 1 hora, não eu que falei, está aqui na Bíblia. Jesus falou que a gente não pode aumentar 1 hora do nosso dia. Então, para que eu vou preocupar? Né? Para que eu vou trazer do amanhã a preocupação para hoje? Vamos viver cada dia. Né? Basta cada dia o seu mal. Seria isso injusto para as pessoas que são ricas? Não, Deus é justo, eles têm escutado. Né? Aqui, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu acredito que no momento que aceitamos a Jesus como Salvador, começamos a desfrutar da eternidade. A ideia de morte já não nos assusta, né? Ao contrário com as outras pessoas. Então, assim, não é injustiça, é escolha, é opção, né? Da mesma maneira que o meu filho tem a escolha de seguir a Deus, de terminar a faculdade, ele tem todas as escolhas nas suas mãos. E eu não posso escolher por ele, Deus não vai escolher por nós também. No ponto mais distante e inexplorado da Terra, Deus dará um jeito de se revelar às pessoas, mesmo onde não tem internet. Né? Como eu falei, ele falou com Abraão, ele falou com Noé, ele falou com Paulo, e ele continua falando.
Eu já vi testemunho de gente que estava num quarto de hotel sozinho, a ponto de cometer suicídio. E Deus falou, e a pessoa foi transformada. Então, Deus continua se comunicando e ele vai encontrar uma maneira de se comunicar conosco. Então, eu queria que a gente refletisse em alguns pontos hoje. A grande diferença entre a pessoa que é simplesmente religiosa e a pessoa que é espiritualmente redimida está no coração e no espírito, de acordo com o versículo 29 do capítulo 2. Então, eu quero que você pense em suas próprias palavras o que isso significa para você. Como você experimentou essa redenção de Jesus, de Deus na sua vida. Em Romanos 2, do 17 ao 25, Paulo diz que pessoas religiosas que conhecem a Bíblia e crescem com o ensino religioso nem sempre vivem o que aprendem, mas pensam erroneamente que estão de bem com Deus simplesmente por cumprirem as tradições ou as práticas. Você já teve um período na vida como este, no qual era religioso, mas não transformado? De que modo este era o mesmo problema de Paulo antes de conhecer Jesus? Você já teve o seu coração renovado pelo poderoso Evangelho de Jesus Cristo? Vamos pensar nisso essa semana. Que Deus abençoe cada uma de vocês.